Gente, então eu já vou começando a falar aqui um pouco sobre Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13. Vou começar a fazer a leitura aqui. Filipenses, capítulo 4, verso 11 ao 13 diz assim: Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E algo interessante aqui, nessa palavra que nós vamos ver hoje, o posicionamento de Paulo diante das dificuldades. O posicionamento de Paulo diante das situações vividas durante o seu ministério, durante a sua vida cristã, durante a sua caminhada cristã. Mas por que falar isso? Há aspectos importantes aqui na vida de Paulo e no estudo dessa palavra que podem ser aplicados e devem ser aplicados nas nossas vidas nos dias de hoje. E quais aspectos são esses? Nós vemos aqui que Paulo, ele já estava contente, independente da situação a qual ele vivia. Se naquele momento Paulo estivesse passando por alguma dificuldade, Paulo ainda conseguia se contentar com aquilo que ele recebia de Deus. Ele conseguia se contentar com aquilo que ele estava vivendo. Ele sabia que por mais que ele estivesse vivendo aquilo, ele sabia que era algo temporário. Era algo que viria de qualquer forma com o decorrer da caminhada cristã. Que viria de qualquer forma com o decorrer do crescimento do seu ministério. Ele sabia que as perseguições, os apedrejamentos, a época de escassez e a época de abundância viria sobre a sua vida, independente de quando fosse. Ele sabia que viria sobre a vida dele esses momentos. Então aqui nós vemos que Paulo já havia aprendido a viver contente em qualquer situação. E esse é um aspecto a qual nós, eu não quero dizer apenas cristãos, eu quero dizer todas as pessoas, nós precisamos aprender a nos contentar com o momento e com a situação a qual nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a nos contentar com aquilo que Deus está nos dando naquele momento. Nós vemos nas parábolas dos talentos, que o Senhor ali, o dono daquela casa, distribui a um 5 talentos, e a outro 2 talentos, e a outro 1. E aquele que tinha 5, ele granjeia mais 5. Aquele que tinha 2, granjeia mais 2. E para esses 2 ele diz assim, quando aquele homem volta de viagem, ele diz: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, entra para o gozo do seu Senhor, entra para as bodas do seu Senhor, entra para desfrutar da alegria juntamente com o Senhor. Porém há um daqueles servos que recebeu 1, e com medo da volta, com medo de que aquele senhor voltasse e não recebesse de volta aquilo que foi dado, ele diz assim: Senhor, eu sei o quão severo tu és, eu sei que tu colhes onde tu não planta, eu sei que tu recebes onde tu nem foi, mas eu resolvi esconder, aqui está o talento ao qual o Senhor me deu. E diz ali a parábola, Jesus contando aquela parábola, que aquele senhor, voltando de viagem, recebendo essa notícia desse servo, diz: servo mau e infiel, fostes infiel no pouco, seja lançado aonde? No cárcere. Então nós vemos, irmãos, que Paulo havia entendido isso, havia entendido o quão importante é viver contente com a situação a qual Deus tem nos colocado. Nós precisamos entender isso então. De imediato nós precisamos entender o quão importante é nós sabermos nos contentar
nas situações a qual Deus nos propõe. Feio aqui na minha Bíblia, 6 palavras, na verdade 7 palavras, mas eu quero comentar com você primeiro 6 palavras. A palavra abatido, a palavra abundância, a palavra fartura, a palavra fome, a palavra abundância e padecer necessidade. O que quer dizer isso? O abatido, sabia, Paulo diz assim no verso 12, eu sei estar abatido e sei também ter abundância. O que isso quer dizer? Quer dizer a situação de Paulo. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. O que isso quer dizer? Independente da situação, Paulo não se mudava, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E essas palavras, abatido e abundância, fome e fartura, padecer necessidade e abundância, quer dizer, em relação às nossas vidas hoje, a situação. Como assim? Talvez você não está no tempo de abatimento, talvez você está no tempo de abundância. E aí você está vivendo com alegria. Você está se alegrando com o Senhor. Você está adorando ao Senhor. Você está amando servir ao Senhor. Porém, talvez vai vir o tempo do abatimento. O tempo a qual você não estará mais na abundância, mas estará abatido. E aí Paulo está dizendo que ele sabia estar abatido também em abundância. Ou seja, ele sabia estar contente mesmo no tempo da abundância e mesmo no tempo do abatimento. Paulo está dizendo que ele sabia viver contente, tanto no tempo de fartura, quanto no tempo de fome. Paulo estava dizendo que ele sabia tanto se comportar de forma contente na época da abundância, como também padecendo necessidade. Ou seja, Paulo está dizendo que a situação muda. A situação pode mudar, mas eu não vou mudar com a situação. Paulo está dizendo, a situação da minha vida, a situação do meu ministério, a situação da minha vida cristã pode mudar, mas eu não vou mudar. A situação muda, mas eu não mudo com a situação. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. Eu vou continuar buscando ao Senhor. Eu vou continuar me alegrando no Senhor. Abacuque 3,17 diz, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que não haja animais nos currais, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Ou seja, o profeta Abacuque, assim como Paulo, havia entendido que, independente da situação a qual você está passando, independente da situação, você deve se manter alegre. Você deve se manter firme nas promessas. Você deve se manter buscando e adorando ao Senhor. Então Paulo, assim como o profeta Abacuque, já havia entendido isso. Já havia entendido o quão importante era saber se comportar e se contentar com a situação a qual estava se vivendo. Então é algo interessante, a qual nós temos que trazer para os nossos dias de hoje. Saber nos comportar de forma contente, independente da situação a qual nós estamos vivendo. A 7ª palavra a qual eu grifei aqui é a palavra que está aqui, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído. Essa palavra instruído, usada por Paulo aqui, instrução quer dizer o que? Preparo, capacitação. Ou seja, Paulo se sentia preparado, se sentia capacitado a viver, em qualquer situação. Ele se sentia capacitado a viver, ele se sentia preparado a viver contente, independente de qualquer situação a qual ele vivia. E aqui há algo interessante, que nós podemos ver aqui, que ele diz, posso todas as coisas. E o que isso quer dizer? O poder de Deus. E Paulo se sentia preparado e capacitado pelo poder de Deus.
Paulo se sentia capacitado e preparado a viver em qualquer situação, seja de abatimento, seja de abundância, seja de fartura, seja de fome, seja de padecer necessidade. Paulo se sentia preparado e capacitado, independente da situação, pelo poder de Deus. Por isso que ele diz todas as coisas, eu posso todas as coisas. Por todas essas situações eu posso passar. Por todos esses momentos eu posso passar e nada vai mudar. Sabe por quê? Porque eu me sinto preparado. Deus já me preparou para viver nessas situações. Deus já me capacitou a viver no tempo do abatimento e no tempo da abundância. É isso que Paulo está dizendo. Então é algo interessante. Nós podemos trazer isso para os nossos dias. Quantas pessoas não se sentem preparadas, né? Ou se sentem preparadas apenas para viver no tempo da bonança, no tempo bom, no tempo da graça, no tempo que está transbordando os materiais no nosso armário, no tempo que está sobrando os alimentos. Mas aí Paulo vem nos dizendo que Deus o preparou e o capacitou para viver contente, alegre, se manter firme, independente da situação. A graça de Deus o capacitava a viver a vida cristã, mesmo com dificuldades, aflições e necessidades. Paulo está dizendo aqui com essa palavra instruída que posso todas as coisas. Ele está dizendo que a graça de Deus já havia o capacitado para viver a vida cristã, independente das dificuldades. E mesmo com elas, se as dificuldades viessem, ele viveria da mesma forma, contente. Se as dificuldades não viessem, ele já estava preparado e capacitado para viver contente e alegre adorando ao Senhor. Se as aflições viessem, ele já se sentia capacitado e preparado para viver contente com o Senhor. Se a necessidade viesse ou não, ele se sentia capacitado e preparado para viver a vida cristã da mesma forma. E assim nós precisamos aprender a viver dessa forma, a vivermos contentes, independente da situação. A graça de Deus o capacitava a desempenhar o seu ministério. Quando Paulo diz que pode todas as coisas naquele que o fortalecia, ele está dizendo que ele estava preparado, instruído a viver contente e alegre durante o desempenho do seu ministério. Ele está dizendo que a graça de Deus me capacitou para desempenhar o meu ministério. O meu ministério é pregar aos gentios. O meu ministério é levar a palavra àqueles que nunca ouviram a palavra, àqueles que precisam da palavra. O meu ministério é libertar, o meu ministério é curar, o meu ministério é apresentar a salvação às pessoas. Ele se sentia capacitado pela graça de Deus para desempenhar o seu ministério, independente de qualquer situação. Quantas das vezes nós somos chamados para um ministério? Somos chamados a fazer algo para o Senhor e deixamos a desejar. Não nos sentimos capacitados, sendo que não somos nós que fazemos. É o Senhor que faz através de nós. Não somos nós que fazemos, pensamos e agimos. É o Espírito Santo do Senhor que age, faz e pensa por nós. Então nós precisamos entender. Paulo se sentia capaz com a graça de Deus. Naquele que me fortalece significa logo que ele se sentia capaz com a graça de Cristo. Ele se sentia capaz com a graça de Deus. Logo entendemos que a situação a qual nós estamos passando muda. Porém, nós não mudamos com a situação. A Bíblia nos apresenta, irmãos, um Deus imutável. Um Deus que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje e será o mesmo Deus amanhã. A Bíblia nos apresenta um Deus que tem o mesmo poder, tinha o mesmo poder ontem, que tem o mesmo poder hoje e que terá o mesmo poder amanhã. A Bíblia nos apresenta um Deus que fazia ontem, que faz hoje
e que fará também amanhã. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 25, 26 e 27, Deus, fazendo o homem, ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus quer que, independente da situação a qual nós estivermos vivendo, o nosso caráter, a semelhança de Deus, a nossa adoração, a nossa alegria, não mude. Deus quer que, independente da situação a qual nós estamos passando, aquilo que Ele colocou dentro de mim e dentro de você, como imagem e semelhança dEle, não seja alterado. Com o pecado, foi perdida a imagem e semelhança de Deus. Mas com a morte, ressurreição de Cristo, o véu se rasgou. E novamente, Ele deixando o Espírito Santo como consolador ao ser humano, o Espírito Santo morando dentro de mim e de você, Ele quer restaurar essa imagem e semelhança. Paulo entendeu que, independente da situação a qual estava sendo vivida, ele não podia mudar os seus valores. Paulo entendeu que, independente da situação a qual ele estava vivendo, Paulo não podia mudar os seus princípios. Paulo sabia que, entendeu que, independente da situação a qual ele estava passando, ele não podia mudar a sua ética cristã. Paulo entendia que, independente da situação, a sua alegria em Deus não poderia ser roubada. E assim é o que eu quero deixar para mim e para a sua meditação nessa noite. Dando a palavra do Senhor ao seu coração. É isso que eu quero fazer você entender hoje. Que independente da situação a qual você está vivendo e passando hoje, não mude os seus valores, não mude os seus princípios, não mude a sua ética cristã. Deus ainda quer fazer. Deus te capacitou. Deus quer te instruir, assim como Ele instruiu a Paulo, a poder todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração como uma boa mensagem. Espero que essa mensagem chegue ao seu coração como uma boa semente. E que seu coração seja uma boa terra. E que essa palavra germine frutos e frutos permanentes. Amém? Para a honra e glória de Deus e não a minha. Deus abençoe a sua vida.